Oi, gente, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. A nossa aula da sexta, ela foi adiada por causa do feriado. E, enfim, a gente achou melhor botar a monitoria gravada mesmo. E aí, quando vocês puderem, quiserem ver esse vídeo, fiquem à vontade. A monitoria vai ser sobre meninges cerebrais. E, enfim, é isso, vamos ao que interessa. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Amália Pinheiro, sou da 3M e, enfim, a nossa monitoria é sobre meninges cerebrais, vamos começar ela. O roteiro da aula, a gente vai ter falar um pouquinho primeiro das meninges, depois do líquido cefalorraquidiano, em seguida os seios durais e algumas correlações clínicas são bem interessantes. Começando agora falando um pouco sobre as meninges, são 3 camadas, certo? A primeira delas, que é a mais externa, é a dura mater, em seguida a aracnoide e, mais internamente, a pia mater, certo? A principal função das meninges vai ser de proteção e nutrição do encéfalo, certo? Não só do encéfalo, do sistema nervoso central de uma forma geral, porque ela também vai se encontrar na coluna, certo? Na medula espinhal. Bem, aqui a gente tem uma demonstração, né? Aqui o encéfalo, isso daqui seria equivalente a pia mater, aracnoide e a dura mater, certo? Aqui também dá pra ver uma representaçãozinha de como ela funcionaria. Bem, em relação à embriogênese, a dura mater, ela meio que vai ser originada sozinha, assim, ela é originada da pacmeninge. Já a aracnoide e a pia mater, ela tem uma origem de um mesmo mesênquima, certo? Da leptomeninge. Bem, falando mais especificamente sobre cada uma das camadas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a dura mater. Ela é a mais fibrosa e resistente, e ela possui uma vasta vascularização, é bem inervada, e ela vai fazer umas divisões no encéfalo por meio de septos, que a gente vai ver no próximo slide. Mas algumas particularidades dessa meninge é que ela é dividida em 2 lâminas, a lâmina periosteal e a lâmina meníngea. A lâmina meníngea vai estar em contato direto com a aracnoide, certo? Ela vai ser a lâmina mais interna. No caso da periosteal, o próprio nome já diz, ela vai meio que cumprir a função do periósteo do crânio, certo? Ela vai estar diretamente ligada, diretamente associada ao crânio, tanto que quando a gente vai passar para a parte da coluna, todas as outras lâminas, todas as outras camadas, elas se continuam com a coluna, menos a periosteal. A periosteal, ela realmente cumpre essa função e ela só vai se limitar apenas ao crânio. Continuando aqui, o septo da dura mater, os principais são 4 ao todo. A gente vai ter a foice do cerebelo, que vai dividir os hemisférios em 2. O encéfalo, a gente já sabe, né, que ele é dividido em 2 partes. E essa divisão vai ser feita justamente pela foice do cerebelo, certo? Que vai estar aqui longitudinalmente na parte medial. Além disso, a gente tem a tenda do cerebelo, que aqui dá pra ver melhor, que ela é horizontal e ela vai fazer a divisão do lobo occipital com o cerebelo, certo? Vai dividir esses 2. Abaixo dela, a gente vai ter a foice do cerebelo, que vai fazer uma divisão parcial do cerebelo, certo? Dos hemisférios do cerebelo, aqui não dá pra ver direito. E o diafragma da cela, que o diafragma da cela vai estar associado aqui à hipófise, ele vai ter uma abertura para a passagem do infundíbulo, mas também vai estar fazendo uma cobertura aqui, uma proteção dessa parte. Bem, passando. Mas realmente as 3 principais são essas daqui, tá? Essa daqui não é tão... Bem, passando aqui para aracnoide, só a termo de curiosidade, aracnoide, a classe dos aracnoides é a classe das aranhas. E ela recebeu esse nome porque ela possui como se fossem uns prolongamentos que lembram pernas de aranha. Dá até pra ver aqui, ó. Mas daqui a gente vai ver melhor já já. Bem, é uma membrana mais fina. Ela possui granulações. Essas granulações, elas vão se projetar para dura mater, certo? Por quê? Porque na dura mater a gente vai ter os seios venosos. Vou pegar o exemplo aqui e foco nessa parte aqui. Isso daqui são as granulações, certo? Da aracnoide. Ela se projeta para os seios durais porque ela vai fazer a drenagem do líquido cefalorraquidiano. Só dando um spoiler aqui, mas vai ver isso lá na frente. O líquido cefalorraquidiano, ele vai estar entre a aracnoide e a pia mater. Então, ela vai fazer, a aracnoide, essas granulações, vai fazer realmente uma conexão desse líquido cefalorraquidiano com os seios durais, e os seios vão estar justamente ligados à drenagem do encéfalo.
Além disso, ela está associada à formação de trabéculas. Trabéculas são, não sei se dá para ver direito, mas são meio que esses tracinhos branquinhos aqui entre a aracnoide e a pia mater, justamente porque elas são originadas do mesmo mesênquima, certo? Que é a leptomeninge. Então, essas prolongações assim são uma forma de fixar, são uma forma de garantir uma adesão entre um e outro. Além disso, ela é avascular. Passando aqui, vamos falar um pouquinho da pia mater. A pia mater é a camada mais... aqui dá pra ver melhor as trabéculas. A pia mater, ela vai ser a camada mais interna, certo? Ela vai estar extremamente aderida ao encéfalo, participando até de alguns sulcos, assim, algumas adentrâncias, mas não completamente. Ela tem uma curta duração nas adentrâncias, mas enfim, está associada a isso. É a camada mais interna, está intimamente aderida ao encéfalo, como já tinha mencionado, proporciona resistência ao tecido nervoso e possui uma vasta vascularização. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre os espaços entre as meninges. Já mencionei alguns, mas vamos continuar aqui. A epidural ou extradural seria o espaço entre o osso e a camada periosteal da dura mater, certo? Sendo que esse espaço é unicamente virtual. Ele não existe na prática, é realmente bem aderida, mas pode acontecer por alguma afecção, um acúmulo de líquido nessa região e causar essa separação, sendo que naturalmente não tem esse espaço aqui, é virtual. E na medula vai ter a adesão do tecido nervoso e dos plexos venosos. Porque lembrando, né, que as meninges elas não são só no encéfalo, são na medula também. No caso da subdural, vai estar abaixo da dura mater, certo? Entre a dura mater e a aracnoide. É também um ambiente virtual. E, enfim, só vai haver a separação se tiver algum problema aí que cause esse acúmulo de líquido. No caso da subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, esse espaço vai ser justamente o espaço que já tinha mencionado, onde vai passar o LCR, o líquido céfalo-ractidiano. Enfim, possuem as trabéculas também, unindo um ao outro. Mas vamos embora. Bem, eu falei tanto do líquido céfalo-ractidiano, mas vamos entender realmente o que seria ele. Bem, é um líquido fluido incolor, certo? Também é chamado de líquor. Ele possui meio que a função dele é de nutrir e eliminar resíduos, bem como atua no equilíbrio da pressão intracraniana, certo? Ele sua produção é principalmente pelos plexos coroides dos ventrículos cerebrais e no epitélio epidermário também, 60%, 40%, como está aí no slide. E além disso, ele possui um baixo teor de proteínas e poucas células. Eu não coloquei isso aí porque, enfim, não é tão cobrado. Mas recobre todo o sistema nervoso central. É importante lembrar que não é só no encéfalo, mas também na medula espinhal também. Enfim, vamos ver um pouquinho agora da circulação. Bem, vamos ver um pouquinho agora como é que funciona a circulação do ícor. Sua produção é nos ventrículos laterais, certo? Esses dois aqui. Depois ele passa pelos forames intraventriculares para o arqueduto cerebral, certo? Esse arqueduto, em seguida, ele vai passar para o quarto ventrículo, localizado aqui. Depois ele passa pelas aberturas medianas e laterais para o espaço subaracnoide, certo? Onde ele vai rodar tudo isso aqui. E ele vai ser drenado pelas granulações aracnoides. Como a gente viu, ele é drenado para os seios venosos, certo? Seios venosos durais. Beleza, seguindo aqui, vamos falar agora sobre os seios durais, certo? Eles são os espaços criados entre a lâmina interna e externa da dura mater, como já tinha comentado com vocês, tinha dado aquele spoilerzinho. Ele está também associado aos septos durais. Ocorre a drenagem das grandes veias. Essa drenagem aqui das veias, ela vai acabar desembocando na veia jugular interna. A drenagem do LCR é feita através das granulações, já tinha mencionado isso. Enfim, vamos ver agora como é que funcionaria aí. Bem, vamos agora entender como é que funcionaria essa drenagem dos seios e onde cada um estaria colocado, certo? A gente vai ter aqui o seio sagital inferior,
E ele vai se juntar com a veia cerebral magna, formando o seio reto, certo? Esse seio reto vai desembocar na confluência dos seios, mas não só ele. O seio sagital superior, aqui em cima, certo? Também vai desembocar lá, juntamente com o seio occipital, que não tá dando para ver, mas ele pegaria essa parte daqui de baixo, certo? E aí, dessa confluência dos seios, ele vai seguir para o seio transverso, que é esse daqui mais apagadinho, vai desembocar no seio sigmoide, que possui meio que um formato de S, esse daqui, ó, seio sigmoide. E o seio sigmoide, ele vai desembocar diretamente na veia jugular interna, certo? Aqui, ó, fim do seio sigmoide, início da veia jugular interna, que, enfim, vai eventualmente desembocar na veia cava superior, certo? Além disso, a gente vai ter outros seios, o seio cavernoso, o seio esfenoparietal, enfim, esses todos vão desembocar juntamente com o seio sigmoide na veia jugular interna. Bem, a parte teórica em si já acabou, mas eu queria trazer aqui para vocês algumas correlações clínicas. No caso, seria a meningite e a hidrocefalia. Eu lembro que na aula presencial, Fernandinho comentou o caso de meningite que o filho dele teve, e eu achei bem interessante. Então, vamos lá, né, entender mais um pouquinho sobre essas duas doenças. Falando um pouquinho agora sobre a meningite, a inflamação das meninges que vai acontecer no espaço subaracnoide. Aqui dá pra ver mais ou menos como seria. Esse daqui seria a aracnoide, a pia mater, e esse daqui seria a meninge normal, certo? Onde é a passagem do líquor, né? Mas no caso da meninge inflamada, dá pra ver que o tecido fica edemaciado e o líquor também fica infectado, né? Bem, entre as principais causas, acho que a mais comum seria a de infecções, mas também pode ser ocasionado por outras doenças ou reações a fármacos. Como sinais e sintomas, os três principais vão ser a cefaleia, a febre e a rigidez nucal, mas também podem ocorrer outros sintomas. O diagnóstico ele é feito por meio da punção lombar e por meio da coloração do líquor. Dá até para saber se seria uma infecção bacteriana ou viral. O tratamento ele vai depender da causa. Se no caso de ser uma infecção, é realizado o tratamento por meio de medicamentos antimicrobianos. Em outras causas, é feito uma medida para aliviar os sintomas. Bem, falando um pouquinho agora da hidrocefalia, eu juro que está acabando, é o último tópico. É uma doença que é causada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano, LCR, nos ventrículos cerebrais e no espaço da subaracnoide, certo? Que no caso seria o espaço entre a aracnoide e a pia mater. Esse acúmulo ele pode ser causado pelo desequilíbrio entre a produção e a reabsorção de líquido cefalorraquidiano, ou por algum tipo de obstrução que impeça sua circulação ou drenagem. Pode afetar qualquer idade, mas o mais frequente é acontecer em crianças e idosos. Bem, o diagnóstico ele é feito através de exame de imagem, da ultrassonografia, tomografia computadorizada e da ressonância magnética. E é claro que ele vai afetar, né, o funcionamento do encéfalo, justamente por essa pressão, ela vai causar danos. E além disso, eles possuem a causa congênita ou adquirida. Bem, foi tudo, acredito eu. Eu coloquei aqui as principais fontes, as referências bibliográficas. Esse link aqui é o link da aula de Fernandinho, que tem no YouTube, caso alguém queira ver. E, bem, acho que foi tudo. Obrigada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Aqui tá meu telefone, meu e-mail. Enfim, é isso.